Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos prestigia, vendo, comentando e compartilhando os nossos vídeos. Agradeço a Deus mais esta oportunidade de mais um vídeo para levar para todos os amigos e amigas a mensagem fraterna, a mensagem de paz que a doutrina espírita nos traz. E hoje o nosso tema é o caminho para a união fraternal. Nós encontramos no livro Fonte Viva do Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, uma mensagem do Paulo de Tarso. Ele faz essa mensagem, essa carta, essa epístola aos Efésios, dizendo assim: procura guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E Emmanuel vai fazer as seguintes considerações, para que a gente analise, faça algumas análises depois daquilo que o Emmanuel nos ensina. Ele diz assim que, à frente de teus olhos, 1000 caminhos se descerram, cada vez que te lembras de fixar o futuro distante. São milhões as trilhas que margeiam a tua. Não esqueças a estrada que te é própria e avança sem receio, sem medos. Gostaria muito que todas as rotas se subordinassem à tua, e fala sobre a união, como se os demais viajores da vida devessem estar sempre ao redor dos teus passos. Mas não é assim que acontece, né, amigos? Nós queremos ser sempre os comandantes, os líderes. As ideias acatadas deverão ser sempre as nossas. Mas não é assim que se constrói, assim que se faz a união. Une-te aos outros sem exigir que os outros se unam a você. Ou seja, faça você a sua parte. Não espere que o outro faça a parte dele, porque esse é o problema dele. Ele vai fazer isso quando ele achar que deve fazer. Mas eu devo fazer a minha parte sempre. Jesus, nosso guia e modelo, maior exemplo que Deus nos enviou, ele fez a parte dele. Nos amou de forma incondicional. Se não fizermos o mesmo, problema nosso. Estamos tentando acertar essa situação agora. Procura o que seja útil e belo, santo e sublime, e segue adiante. Lembrando que a nascente busca o regato procura o rio, e o rio liga-se ao mar. Muito bonita esse trecho do Emmanuel, nos falando exatamente de que forma a natureza ela segue o seu rumo, né? Sempre de forma perfeita, há uma perfeição na natureza. Nós somos espíritos imperfeitos ainda. Haveremos de conquistar a perfeição possível a nós espíritos na medida em que trabalharmos para isso. Mas no momento, nós ainda somos imperfeitos. E por isso sofremos tanto, em razão justamente de cometermos muitos erros. Não nos esqueçamos de que a unidade espiritual é serviço básico da paz. E nós estamos aqui vivendo em sociedade para nos unirmos em torno de uma única coisa: as leis de Deus, que são perfeitas. Unirmos em torno de fazer o bem, que é um objetivo que temos também. Observas o irmão que se devota às crianças. Veja como ele trabalha. Reparas o companheiro que se dispôs a ajudar os doentes. Identificas o cuidado daquele que se fez o amigo dos velhos e dos jovens. Veja o esforço de quem se consagrou ao aprimoramento do solo ou à educação dos animais. Aprecias o serviço daquele que se converteu em doutrinador na extensão do bem. Observamos por essas anotações do Espírito Emmanuel que cada um faz aquilo que está diante
da sua condição, diante da sua possibilidade. E que nós temos também grandes possibilidades. E não devemos querer que os outros façam aquilo que nós queiramos que o outro faça. E nem que o outro faça algo que não está de acordo com a sua condição, com a sua competência. Da mesma forma que o outro também não pode exigir de nós aquilo que nós não somos capazes de dar ainda. Honra a cada um deles, com o teu gesto de compreensão e serenidade, convencido de que só pelo real entendimento pode unir-se a união fraterna que todos ambicionamos. Queremos uma união fraterna. E nós observamos que Deus nos dá essa possibilidade quando ocorrem as grandes tempestades, tais quais as que vemos ocorrendo, neste século XXI, e hoje vivemos uma tempestade também, muito grande, que é a pandemia. Que nós possamos nos unir fraternalmente para dela sairmos, porque nós haveremos de sair. Não espere que os outros estejam enxergando a vida através dos teus olhos. Cada um vê as cores que quer ver. Cada um entende as coisas que quer entender, porque somos individualidades. E ninguém muda ninguém se o outro não quer mudar. Cabe a nós fazer a nossa parte, de passar aquilo que nós temos, de conhecimento, de bondade, de trabalho. Mas se o outro vai aceitar isso ou não, é um problema dele. A evolução é uma escada infinita. Cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau em que se coloca. Aproxima-te de cada servidor do bem, oferecendo-lhe o melhor que puderes, e ele te responderá com a melhor parte que ele tem. Porque a guerra é sempre o fruto venenoso da violência. A luta estéril é sempre resultado da imposição. Com imposição, não conseguimos nada. Podemos até aparentemente estar conseguindo, mas efetivamente não. A união fraternal é o sonho sublime da alma humana. Entretanto, ela não se realizará sem que nos respeitemos uns aos outros. E ainda, sem que cultivemos a harmonia, à face do ambiente que fomos chamados a servir. Nós temos que trazer conosco harmonia, equilíbrio, para que nós possamos realmente semear isso em torno de nós. Somente, finaliza o Emmanuel, somente alcançaremos semelhante realização procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz, tal qual nos ensinou Paulo de Tarso, tal qual ele falou aos Efésios. Esse vínculo da paz, vínculo é aquilo que nos liga. E nós precisamos, para que a gente forme uma unidade, precisamos ter exatamente os mesmos objetivos, caminharmos juntos. Se alguns ficam para trás, ou se alguns se adiantam, que nós possamos entender isso. Porque uns sempre vão estar mais adiantados. Outros da mesma condição nossa, outros um pouco mais atrasados. Mas é necessário que a gente aprenda a respeitar isso. E não cobiçar aquele que está na frente, e nem relegar aquele que está atrás. Entender. É assim que nós alcançaremos a união fraternal, procurando sempre guardar a unidade do espírito, sempre pelo vínculo da paz. E paz, certamente, é um sonho que todos nós sonhamos todos os dias e que haveremos de alcançar, certamente. Mas é necessário que nós nos melhoremos, que a gente procure realmente, com o aprendizado que nós já temos, aprender a olhar o outro como um irmão nosso, que como nós procura também a paz. Era isso, amigos e amigas. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem bem, fiquem em paz.